o nosso pedido em razão das novas entrevistas que foram dadas, né? E no final do nosso pedido, obviamente, até por uma questão de celeridade e economia processual, a gente deixa bem claro que faz esse pedido primeiro para que, em caso de perda de prazo dos outros inquéritos, né, e arquivamento deles, o nosso inquérito continue dentro do prazo e a apuração possa continuar. E se isso não for acontecer, se os outros inquéritos forem seguir, que se o tribunal entender, que junte os documentos que a gente juntou hoje no nosso pedido de inquérito, acople ele aos inquéritos já existentes e apure tudo em conjunto. Mas o Dr. Paulo ontem foi, como sempre, muito equilibrado, dizendo que ainda espera a movimentação lá do inquérito do Ministério Público de São Paulo, que está reunindo documentos, e hoje ele recebeu de nossa parte, não sei até se ele já tinha tido acesso, algumas entrevistas novas, quer dizer, recentes, sobre o caso também. Com relação à tua outra pergunta sobre a imagem do nosso clube, eu posso dizer que foi feito por algumas pessoas, eu até tinha dito isso no programa de vocês quando estive aí pessoalmente, foi feita uma grande covardia, que nós sempre repudiamos e sempre vamos repudiar, né? Tentar manchar a imagem de um clube com a história do Fluminense, seja na rede social, seja através de algum veículo de imprensa, seja através da opinião pública, é uma baita de uma covardia. A gente não aceita, não admite, né? E sempre que o nome do Fluminense estiver sendo vilipendiado, a gente vai estar aqui, quando eu digo a gente, é a instituição, né? Através do presidente, como já fez ontem, inclusive, e através da gente pelo departamento jurídico ou pelo departamento de futebol, nós vamos estar aqui defendendo o Fluminense. É uma grande covardia, né? Uma grande falácia, e a gente está aqui sempre para defender. Eugênio? Fala, Eugênio. O Mário, boa noite. Eu queria entender o seguinte, né? A gente que acompanha o tribunal, a gente está acostumado a ver o tribunal fazendo os seus julgamentos em cima dos jogos e tal. Que tipo de investigação o Tribunal de Justiça Desportiva pode fazer sobre o caso? Ele pode fazer diligências, ele pode enviar pessoas a São Paulo para fazer apurações, para levantar documentos, ou não? Ou isso é uma coisa mais feita internamente? Como é que o Tribunal de Justiça Desportiva faria uma investigação sobre um assunto em cima disso? Se chegar a alguma conclusão, que tipo de pena pode pesar no âmbito desportivo para clubes envolvidos, no caso a Portuguesa, ou algum clube que porventura possa ter comprado a vaga da Portuguesa? Ô, Eugênio, sua pergunta é muito boa. Primeiro, o inquérito ele é um procedimento previsto dentro do CPJD, tá? E ele funciona como se fosse um inquérito criminal ou um inquérito administrativo convencional. Ou seja, se o tribunal entender que as razões são para instauração de inquérito ou para se juntar nos inquéritos que já existem, é nomeado um auditor processante e ele faz as diligências. Ele convoca as pessoas para depoimentos, né? Pode convocar, né, intimar as pessoas para depoimento, pode se locomover através de um auditor que more, por exemplo, fora do Rio e fazer com que ele colha esses depoimentos em outro lugar. Ele pode requisitar documentos, ele pode fazer todos os procedimentos. Vou te dar um exemplo clássico recente para você entender. O caso Petros, do Corinthians, esse recente que teve o julgamento aí por uma questão contratual. Antes de haver o procedimento, antes de haver o julgamento, foi aberto um inquérito para se apurar realmente se havia um indício ou uma prova de cometimento de uma infração. O auditor processante entendeu que sim e determinou a instauração do processo, tá? Então, da mesma maneira, aí concluindo a sua pergunta, se por um acaso, nesses inquéritos que já existem lá desde fevereiro, e mais no nosso pedido, que pode virar um inquérito ou não, o tribunal pode entender que o que a gente juntou já estava juntado em outros inquéritos e manter os que já existem, ou abrir um novo com a nossa petição. Se aí nomeia um auditor processante, ele promove as diligências, ele requisita as cópias dos documentos ao Ministério Público, por exemplo, e dali em diante ele colhe depoimentos das pessoas, anexa a matéria jornalística, junta tudo isso. Se ele entender realmente com provas concretas que houve cometimento de infração, ele pede à Procuradoria para denunciar. Aí as penas são variáveis, né? Nós estamos falando de vários tipos de
pena, eliminação, suspensão, multa pecuniária, quer dizer, tem várias situações, mas a gente deixa a critério do tribunal, porque existem vários artigos, e só depois do inquérito, quer dizer, só depois de que ele colhe as provas é que ele pode definir em quais artigos ele poderia enquadrar. Se ele entender que não existem provas, pode ouvir as pessoas e ouvir, por exemplo, o depoimento do próprio presidente Lico, e ele, por exemplo, chega lá e diz, olha, eu acredito que sim, mas não tenho provas. Ou chegar, por exemplo, uma outra pessoa e dizer que sabe, mas que não viu. E aí ele vai concluir, conclui que houve, conclui que não houve, pode, por exemplo, opinar como opina um promotor convencional pelo arquivamento. Mas isso é uma coisa que vai demorar ainda, certamente. Mas, repito, o nosso interesse é que isso seja, de forma incisiva e correta, apurado também no âmbito esportivo, porque a gente tem só falado de âmbito criminal, mas se houve algum tipo de ilícito, ele foi cometido dentro do futebol. Quer dizer, dentro do futebol tem punição desportiva. A nossa ideia é resguardar que isso não aconteça, por exemplo, no nível do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Ô Mário, atualmente você é o vice-presidente de futebol do Fluminense e você é a pessoa indicada para responder essa pergunta que muitos tricolores estão mandando aqui para a nossa hashtag Expediente Futebol. O Cristóvão será o treinador do Fluminense no ano que vem ou depende de classificação para a Libertadores? Não, eu posso dizer a você que depende de uma conversa entre o Fluminense e o Cristóvão, né? Que vocês já devem ter visto aí em algumas outras situações, em que já houve manifestação de parte a parte do desejo de continuar a relação. Mas o Cristóvão, como sempre, muito equilibrado, muito tranquilo, nos pediu para conversar um pouco mais ao final da competição, porque entendia que tinha que estar focado nisso agora e não em discutir renovação. Nós entendemos o posicionamento dele, mas eu posso garantir que a permanência dele ou não independe da questão Libertadores, depende muito mais de uma continuidade de relacionamento entre as partes. Ô Mário, já que você está falando aí de futuro do futebol, a gente tem acompanhado o noticiário, tem informações, o patrocinador do Fluminense não vive um momento institucionalmente muito bom, né, em termos de investimento para o negócio dele. Eu queria saber o quanto isso pode impactar na relação com o Fluminense, que existe dia a dia especulações sobre saída de jogadores importantes, Cavalieri, entre outros. O Fluminense está se resguardando em relação a isso. Para a torcida, você poderia dizer o quê? Um jogador como Cavalieri, como o Grum, esses jogadores vão permanecer no Fluminense? Ou esse impasse relacionado também à posição do patrocinador indefine essas situações? Posso dizer a você que esse é um assunto, quer dizer, a renovação do contrato, a definição dos valores para o ano que vem, é um assunto de presidência para presidência, né? Quer dizer, o presidente do Fluminense definido como presidente do patrocinador. Esse prazo para discussão disso termina no dia 30 de novembro, portanto daqui a 15, 16 dias, e é o prazo que nos foi dado para começar a falar desses outros assuntos. Então agora qualquer coisa que eu fale para vocês seria especulação e causar ou uma esperança ou a falta de esperança na cabeça do nosso torcedor, algo que eu não gostaria de fazer. Então hoje a gente trabalha com essa data, com esse limite, e daí em diante a gente passa a conversar sobre esses assuntos pontuais aí específicos que você falou. Muito bem. Pré-temporada é isso, Cadê? Pré-temporada, doutor Mário Bittencourt, o Fluminense, independentemente do que negociar com o seu patrocinador, já tem definido a pré-temporada nos Estados Unidos. É um passo importante que o clube dá, até nessa questão de internacionalização da marca, né? Na verdade, para esclarecer um pouco a vocês, na verdade a gente vai jogar um torneio nos Estados Unidos, né? E vamos fazer uma preparação para esse torneio lá durante 5 dias. Uma semana? A gente viaja, se prepara durante 5, 6 dias, joga o torneio e retorna para o Brasil continuando a nossa pré-temporada. Então, para não ficar... porque sabe como é, né, futebol? Daqui a pouco as pessoas vão dizer que a gente vai fazer uma pré-temporada de 8 dias. Né? Na verdade, a gente vai disputar um torneio nos Estados Unidos, onde nós fomos convidados. É um torneio que nos interessa disputar. E aí nós vamos fazer uma preparação inicial para esse torneio, logo depois que voltarmos das férias. Pós-torneio a gente retorna ao Brasil e segue a nossa pré-temporada até a estreia do Campeonato Carioca. Tá? E aqui no Brasil, onde será a pré-temporada, doutor Mário?
a princípio nós vamos ficar no Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro, tá. E esse torneio terá o Corinthians também, né? O Bayer Leverkusen e o Colônia, é isso? Isso, perfeito. O Fluminense só não enfrenta o Corinthians, na verdade, por questões lá de regulamento do torneio, a gente enfrenta os dois clubes, o Corinthians enfrenta os dois clubes, mas nós não enfrentamos o Corinthians. Então tá bom. Mário Bittencourt, vice-presidente de futebol do Fluminense e reconhecidamente um expert, né, na área jurídica, conversando com a gente sobre o futebol do Fluminense e também sobre esse pedido do Tricolor das Laranjeiras para que seja aberta uma nova investigação no STJD do caso Everton. Obrigado, doutor Mário, pela atenção conosco aqui, hein? De nada, João. Um abraço a todos na mesa aí. É um prazer enorme falar com vocês.